Olá a todos, dando sequência então à nossa aula de teste de hipótese, e agora a gente vai falar sobre correlação. A correlação, ela tenta medir como duas variáveis se modificam de forma semelhante, tá? Na análise de correlação, geralmente são empregadas variáveis independentes, então tanto a variável x quanto a variável y, elas vão ser consideradas independentes quando ainda não há nenhum conhecimento científico de que elas apresentam correlação. Mas o estudo de correlação entre duas variáveis pode ser o início do indício de uma relação entre elas quando elas apresentam um comportamento semelhante, tá? Como nesse primeiro gráfico aqui, que à medida em que aumenta a variável y, a gente vê também um aumento da variável x. São utilizadas várias ferramentas matemáticas para estabelecer qual é a correlação entre duas variáveis independentes. A que mais é utilizada é o coeficiente de correlação de Pearson. Esse coeficiente, ele varia de 1 até menos 1, tá? O 1 seria uma correlação perfeita, o comportamento é exatamente igual entre essas duas variáveis, e quando eu tenho um sem a presença de algum sinal, quer dizer que a correlação é positiva, ou seja, à medida que aumenta um dado, aumenta o outro dado. Nesse primeiro gráfico aqui, exemplificado uma situação de correlação 1, tá? A gente observa que a reta, a tendência dos dados é uma reta bem contínua, sem variação, e tem um efeito positivo. À medida que aumenta o valor de x, aumenta-se também o valor de y. Nesse outro gráfico aqui, a gente pode verificar uma correlação também perfeita de 1, em que a gente observa que à medida que vai aumentando os valores de x, a gente tem um decréscimo dos valores de y. Por isso, a correlação é uma correlação negativa. Então, recapitulando, o coeficiente de correlação, ele varia de 1 até menos 1. Então, você pode ter 1, 0,9, 0,6, 0. O zero é quando não há correlação nenhuma, e depois correlações negativas, né? Menos 0,5, menos 0,8, até chegar em menos 1 redondo, tá? Então, quanto mais próximo for de zero, menor é a correlação estabelecida entre os dois dados. Essa tabela foi retirada desse artigo intitulado Correlação entre instrumentos de qualidade de vida relacionadas à saúde e independência funcional de idosos com insuficiência cardíaca. Aqui estão os autores desse artigo, e quem quiser ler o artigo na íntegra, ele não é um artigo sobre a correlação em si, ele utiliza a correlação como uma ferramenta matemática para ver, então, a qualidade de vida de idosos com insuficiência cardíaca, tá? Eu trouxe essa tabela apenas para mostrar para vocês um exemplo da utilização da correlação na área da saúde. Então, nessa tabela, a gente pode verificar que são apresentados os valores de correlação, e esse asterístico aqui, na lateral, indica a probabilidade do erro, tá? Então, por exemplo, o MIF, que seria uma subescala CS, tá aqui, cognitiva social, com o MIF, que seria a medida de independência funcional. M aí se refere à motora, tá? Subescala motora. Então, esses dois dados apresentam uma correlação positiva de 0,57. Então, o comportamento deles se assemelham em 57% de uma forma grosseira, tá? Mas o correto é a gente apresentar os dados como está aqui na tabela. Então, eles apresentam uma correlação de 0,57. Então, mais da metade do comportamento dos dados é semelhante entre essas duas variáveis. Essas duas variáveis, elas apresentam um valor de P asterisco menor do que 0,01. Quer dizer o quê? O que quer dizer? Que essa correlação que eu verifiquei, eu tenho chances de 1% de estar errado, tá? Se eu tenho 1% de chance de estar errado, eu tenho 99% de chances de
de que meus dados são corretos, tá? O p-valor também ele não é apresentado em porcentagem, ele é apresentado em valor absoluto. Se vocês multiplicarem por 100 esse valor, aí você vai ter, então, a porcentagem do erro, tá? Esse segundo dado aqui, que seria a total em relação à motora, é de 0,95. Então, a semelhança entre essas medidas de independência funcional, elas são muito próximas de 1. Então, provavelmente, esses dados apresentam uma elevada correlação, tá? De 95, 0,95, e a probabilidade de erro é um asterisco só, também é de 1%. Aí nós temos outros dados aqui, ó. Este dado aqui é CS, seguiria cognitiva social, a relação da cognitiva social com a total. A correlação é de 0,77. À medida que aumenta a total, também aumenta a CS, tá? E tem a probabilidade de erro de apenas 1%. Com a CS, com o LHF-QF, já tem uma correlação muito baixa, que é negativa, ou seja, à medida que aumenta uma variável, a outra diminui. E essa variável, então, apresentam essa probabilidade aqui, 3 asterisco, quer dizer o quê? 1% de erro. Essa daqui seria menor do que 1% de erro. 3 asterisco seria, então, menor do 0,1% de erro, me desculpe. Aqui é menor do que 1% de erro, e o 3 asteriscos, então, seria 0,1% de erro, ok? Quanto menor o valor de P, menor as chances de eu estar correto. Então, aqui está anotado para vocês, o P é o quê? A probabilidade da ocorrência devido ao acaso, ou seriam as chances de fazer esse experimento de novo e ter dados diferentes disso, tá? Que seria de estar errado. A gente tem que considerar, quando está falando sobre análise de correlação, 2 pontos importantes. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, um dado pode apresentar elevada correlação de erro? Uma elevada correlação e elevado erro, p-valor? Ou seja, ele pode apresentar 0,9, 0,8 e um p-valor elevado, um erro elevado? Pode. No caso dos dados aqui dessa tabela, todos apresentavam uma baixíssima probabilidade de erro, tá? Mas pode acontecer de a gente ter um dado com elevada correlação, como esse daqui, e ele não ser significativo. O que é um dado não significativo? É um dado que tem muitas chances de estar incorreto, tá? E é indicado pelo p-valor. Então, se o p-valor é elevado, eu posso ter encontrado muita correlação nos meus dados, mas eu tenho muitas chances de estar errado. Então, esses dados que apresentam uma correlação boa, mas o p-valor também é elevado, o erro é elevado, esses dados querem dizer que esses são dados que têm muita variação do acaso, tá? Então, por exemplo, esse dado aqui, que seria da categoria da série 2. Então, você tem uma dispersão muito grande desses dados. Esses dados podem apresentar, provavelmente, um p-valor elevado, um erro elevado. Mas não é muito comum. Geralmente, dados que apresentam elevada correlação apresentam também uma significância baixa, um erro baixo, uma chance de estar cometendo um erro muito baixo, tá? Dados com elevado valor de P são confiáveis? Não, tá? Então, independente da correlação, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a probabilidade de estar errado. Se a minha probabilidade de estar errada é muito pequena, ok, os dados são confiáveis. Se os dados são confiáveis, aí sim eu posso dizer que do LHF-Q apresenta uma correlação negativa de 0,49 com a medida de independência funcional motora, tá? Então, primeira coisa que a gente vai olhar é o p-valor. O adequado é que os valores sejam extremamente baixos, porque é a chance de erro.
E dados que apresentam uma elevada correlação são dados que apresentam valores ou muito próximos de 1 ou muito próximos de -1, tá? Quanto mais próximos do zero, menor é a correlação dos meus dados, tá? Aqui é um gráfico para a gente tentar exemplificar um pouco. Então, se eu tivesse aqui uma linha de tendência, aqui eu coloquei essa linha aqui de tendência e todos os dados estão em cima da linha de tendência. Por isso que a minha correlação aqui é muito -1, né? Então, tem o máximo de correlação dos dados. À medida que os pontos coletados apresentarem uma maior variância, ou seja, eles se apresentarem muito maior ou muito menor do que a linha de tendência dos dados, a linha de tendência é o quê? Levando em consideração os dados como geral, qual comportamento se esperaria, tá? Então, à medida que os dados variam muito da linha de tendência, quer dizer, então, que esse dado não tem boa correlação, ele vai chegar mais próximo do zero, tá? Então, esses dados aqui que estão se afastando muito, como eu falei o 2 para vocês, se afastam muito, provavelmente foram dados que apresentaram uma correlação baixa e provavelmente também apresentaram um p-valor elevado, umas chances de erro elevada. Ok? Então, em termos de correlação, nós finalizamos aqui. O que eu quero que vocês saibam é que a análise de correlação, ela tenta correlacionar o comportamento de duas variáveis, tá? Essas variáveis, a princípio, são variáveis independentes e a gente quer saber o quanto esse comportamento dos dados são semelhantes entre si. Eu tenho que avaliar obrigatoriamente a minha probabilidade de estar errado, tá? Que seria o p-valor, que está demonstrado aqui na tabela. O adequado é que, lembra no antigo teste de hipótese que a gente viu na aula passada, teste T, teste Q quadrado, a gente adotava uma probabilidade de estar correto de 95%, ou seja, são as chances de estar errado de 5%. Então, até a chance de eu estar errada de até 5% é aceitável, tá? Então, é esse critério que a gente vai adotar. Então, eu sempre tenho que ter uma chance de estar errada menor do que 5%. Depois de verificar isso, eu tenho que verificar o valor de R. O que é o valor de R? O valor de coeficiente de correlação de Pearson, tá? E elevada correlação seriam dados próximos de 1 e próximos de -1.